Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Amanhã, 15 de novembro, os golpistas bolsonaristas voltam às ruas na intenção vã e delirante de derrubar um governo que sequer assumiu a presidência da República ainda. É nesse contexto que hoje Lula embarca para o Egito para a Conferência do Clima, a COP27, que acontece sob os auspícios da ONU. Na próxima quarta-feira, Lula vai falar ao planeta. Mas enquanto isso, os bolsonaristas persistem na tentativa de golpe. Nesta terça-feira, dia 15 de novembro, eles vão às ruas pedir nada mais, nada menos, para que os votos de 60 milhões de eleitores sejam jogados no lixo. Qual é o argumento deles? Que teria havido uma fraude. Como, quando, onde, por quê, eles não dizem. Dizem apenas que há uma fraude. Enquanto isso, o Bolsonaro e as Forças Armadas tratam de dar combustível para esse bando de psicopatas e para os empresários bandidos que estão financiando todo esse festim diabólico. Enquanto isso, o Lula vai se reunir com as principais potências do planeta e praticamente com todos os países do mundo. A COP27 reunirá basicamente 190 países. O mundo tem pouco mais de 200, porque alguns países não aderem à ONU. Mas a ONU tem cerca de 190 países. E a COP27 é uma conferência ligada à ONU, é uma conferência do clima. Porque, a continuar o que está acontecendo no planeta, até em torno de algumas décadas, o mundo vai estar com uma habitabilidade muito inferior à que tem hoje e catástrofes naturais vão começar a aumentar em termos de ocorrências. Vai haver muito mais enchentes, muito mais terremotos, muito mais inundações. O clima do planeta está se desfazendo devido à predação humana. Diante disso, a COP27 e os países ricos, os países, as superpotências, inclusive, sobretudo as superpotências, como China, como a União Europeia, que é praticamente uma nação só, em termos pelo menos oficiais, e os Estados Unidos à frente, claro, todos estão preocupadíssimos com a questão do clima no nosso planeta, porque já se sente hoje, veja, esse inverno no lugar do verão, da primavera e do verão que estamos experimentando, já tem relação com a questão climática que hoje aflige a humanidade e faz com que esse evento, que começa na quarta-feira com o Lula, que é a estrela do evento, esses países se preocupem muito com o que vem por aí. E por que é que o Lula está sendo aguardado, foi convidado, está sendo aguardado com tanta ansiedade? Porque a Amazônia brasileira, principalmente, não é? Além das outras Amazônias, a peruana, tal, a Amazônia brasileira é a chave para controlar o clima no planeta. A predação da Amazônia significa a humanidade flertar com a extinção. É nesse contexto que o Lula chega como estrela da COP27. Por quê? Porque durante 4 anos do Bolsonaro, o clima no planeta chegou a piorar por conta do incentivo dele ao desmatamento. Note-se que o Bolsonaro, inclusive, chegou ao ponto de recusar a realização da COP27 no Brasil
e instalou ministros do meio ambiente que trataram de ajudar a promover o desmatamento. O Bolsonaro acabou com o acompanhamento pelo INPE do clima no mundo, proibiu o INPE de revelar a verdade sobre o desmatamento e tratou de exterminar multas, de proibir que se multe os infratores que danificam o meio ambiente, que desmatam na Amazônia. Então o Bolsonaro é um presidente que isolou o Brasil do mundo e o Brasil começa a voltar à comunidade internacional, a fazer parte da comunidade das nações, já com a presença do Lula a partir da próxima quarta-feira, discursando na Zona Azul, que é a zona da ONU, na COP27, onde os chefes de Estado, o presidente dos Estados Unidos, todos os presidentes da União Europeia, primeiros ministros, todos estarão lá ouvindo Lula, mas é mais do que isso. Esses países, sobretudo as grandes potências, mas todos esses 190 países vão conceder a Lula um mandato e uma proteção, na verdade proteção não é bem o nome, um apoio contra o golpismo no Brasil, contra o golpe que se desenha, com os militares soltando notas golpistas como aquela de sexta-feira passada, que insinua apoio a gente que está querendo derrubar um governo eleito pela maioria. Gente que está na rua querendo jogar os votos de 60 milhões de brasileiros no lixo, achando que os deles são melhores do que os daqueles que elegeram o Lula e que são maioria. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque essa maioria que elegeu o Lula presidente é composta de gente pobre. E como nós temos visto ao longo das últimas semanas, depois da eleição, eles chegam a dizer, há vídeos mostrando os bolsonaristas dizendo que eles é que mandam no Brasil. Por quê? Porque são mais ricos. Sendo que nas democracias há o preceito de um cidadão, um voto. O que é que significa isso? Que cada cidadão ele tem tanto direito quanto qualquer outro cidadão. O faxineiro do banco tem tantos direitos na democracia quanto o presidente, o dono do banco. Então, esse cânone democrático e republicano vai ter que ser reafirmado no Brasil com o fato de que os bolsonaristas, esses golpistas e as Forças Armadas e o próprio Bolsonaro estão sendo ignorados pelos pesos e contrapesos da democracia. Mas não é suficiente. Os militares dão sinais dúbios, eles fazem ameaças veladas e eles dão apoio a gente que prega a subversão da democracia, a extinção da democracia no Brasil. Contra tudo isso, contra essa ameaça obscurantista que se levanta contra o nosso país, 190 países, a partir da próxima quarta-feira, vão se levantar. Sobretudo as grandes potências mundiais, as superpotências. Diga-se, talvez quem não vai estar nesse evento será a Rússia, de Vladimir Putin, que também caminha para o isolamento, caminhou para o isolamento e não defende o meio ambiente, apoia as loucuras de Bolsonaro. Putin apoia as loucuras de Bolsonaro sobre o clima e partilha dessas loucuras. Tirando a Rússia, não é? A União Soviética não existe mais, a Rússia, tirando a Rússia, o que vai sobrar de superpotências no mundo, todas elas apoiam o Brasil e o presidente Lula na sua luta para controlar o clima no mundo, protegendo a Amazônia. Então eu quero passar aqui para as matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Vamos lá. A comunidade internacional aguarda com expectativa a participação de Lula na COP27.
Líderes de 190 países estão reunidos na conferência e demonstram interesse em retomar políticas públicas de proteção da Amazônia. O Lula viaja com Marina Silva, que tem um nome na questão ambiental internacional muito consolidado ao longo de décadas. Ela tem uma vida de devoção à questão ambiental. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, embarca hoje ao Egito para participar da 27ª Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP27. A cúpula reúne líderes de 190 países e ocorre em um hotel de luxo no balneário de Sharm el-Sheikh, no Egito. Lula terá 2 dias de agenda intensa, nos quais participará de discussões ao lado de outras autoridades brasileiras e fará um pronunciamento oficial na zona da convenção destinada aos líderes internacionais. O presidente eleito quer usar a COP27 para marcar o contraste com o atual presidente Jair Bolsonaro, que chegou inclusive a desistir de sediar a Conferência do Clima e proibiu a realização da COP27 no Brasil em 2019. Derrotado nas urnas, o atual mandatário nunca participou presencialmente da cúpula. O governo, porém, enviará uma comitiva entre representantes oficiais e sociedade civil. O Brasil tem uma das maiores delegações do evento neste ano, com mais de 500 pessoas. Mas aí são ativistas de movimentos sociais, não é? São especialistas, então não são só representantes oficiais. A assessoria de Lula divulgou a agenda em solo egípcio a partir de quarta-feira, às 11 horas, horário de lá, 6 horas da manhã, no horário de Brasília. Ele participa da mesa Carta da Amazônia, uma agenda comum para a transição climática, ao lado dos governadores do Amapá, Antônio Valdez Góes da Silva, do Acre, Gladson de Lima Cameli, de Mato Grosso, Mauro Mendes, do Pará, Helder Barbalho, do Tocantins, Vanderlei Barbosa, e de Rondônia, Marcos Rocha, 6 dos 9 estados que compõem o consórcio da Amazônia Legal. E, diante disso, os bolsonaristas organizam mais um ato antidemocrático para o feriado de amanhã, dia 15 de novembro. A manifestação está sendo organizada principalmente nas redes sociais bolsonaristas e eles têm a expectativa de que seja a maior mobilização já feita até agora, e essa nós queremos ver. Movimentos bolsonaristas que defendem um golpe militar organizam uma manifestação para amanhã no feriado da Proclamação da República. Corre no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, no setor militar urbano, que caravanas de diversos países estarão mobilizadas para vir à capital federal. E isso acontece no momento em que os bolsonaristas flertam com o nazismo. A ex-atriz Regina Duarte incentiva a discriminação contra petistas no comércio. Ela sugere, inclusive, algo que lembra assustadoramente o nazismo. Ela propõe que estrelas vermelhas sejam colocadas na fachada dos comércios de apoiadores do PT. Isso lembra o que os nazistas fizeram, obrigando os judeus a ostentarem nas suas roupas uma estrela amarela escrito judeu. Não é? Isso foi o princípio do Holocausto. Depois, em seguida, as estrelas não foram suficientes e eles decidiram, os nazistas, exterminar mesmo os judeus, a tal da solução final, que era matá-los em câmaras de gás e outro tipo de formas de execução. E vejam que o viés nazista do bolsonarismo é tão claro que eles utilizam um método análogo àquele dos nazistas. A nota pró-arruaça dos militares revive o AI-5 fora de época e remete a poema, diz o colunista Reinaldo Azevedo. Ele diz que se é razoável não entrar na pilha, como se diz, da provocação feita pelos 3 comandantes militares, transformando-os em protagonistas da cena política, em companhia dos mercados, é uma bobagem tentar encontrar um sentido virtuoso para a nota destrambelhada. Não há. Como juristas amadores, estão
apenas sendo maus soldados, somando provocação barata ao misto de desídia e prevaricação com que assistem à ocupação por arruaceiros golpistas das respectivas áreas de segurança de quartéis. Eu mesmo tenho um desses desastres aqui a poucos metros da minha casa. Seja como for, o Lula embarca hoje para viagens ao Egito e depois ele vai a Portugal ainda e deve retornar ao Brasil para dar continuidade à transição no final da semana. Ele fará uma passagem relâmpago pelo Egito e Portugal. E a eleição de Lula tem significado global para a Amazônia, diz a Noruega. E esse é o tom do que as maiores nações do planeta estão dando para a viagem do Lula à COP27. Noruega e Alemanha anunciaram que vão retomar o financiamento ao meio ambiente, a preservação do meio ambiente no Brasil. Então, minha amiga, meu amigo, o que nós temos que entender aqui é o seguinte: o Brasil só está tendo a possibilidade de tirar o Bolsonaro do poder por uma única razão. Uma única razão é que impede que haja um golpe militar comandado pelo Bolsonaro para implantar uma ditadura no Brasil. E essa vantagem que o Brasil está tendo é o apoio da comunidade internacional em peso. Como Bolsonaro conseguiu colocar o mundo inteiro contra ele, inclusive os países mais ricos, ele então está numa situação muito difícil, ele e os militares. Os Estados Unidos, por exemplo, já teriam dado, os militares, por exemplo, já teriam dado golpe e barrado e talvez até prendido o Lula, se não fosse o apoio dos Estados Unidos ao Lula, do Joe Biden, que vencendo Donald Trump, vai à COP27, ele já pediu, inclusive, desculpas ao mundo por os Estados Unidos terem se retirado das conferências do clima enquanto Donald Trump governava o país. O que é preocupante é o seguinte: se os Estados Unidos tivessem elegido o Donald Trump, muito provavelmente, a esta altura, Lula estaria preso e a democracia no Brasil já teria sido exterminada. Então, minha amiga, meu amigo, vale refletir sobre a fragilidade que a democracia brasileira está enfrentando neste momento e não nos acomodarmos. É preciso entender que essa questão militar precisa ser resolvida. O Brasil não aguenta mais que militares interfiram nas questões de Estado, até porque constitucionalmente não é essa a atribuição dos militares. Os militares, as forças armadas, elas servem para proteger o território brasileiro de ameaças externas, nem ameaças internas. Eles devem se meter, se não for por expressa determinação dos poderes da República, não é? Mas não para dar golpe de Estado, não para prender adversários do governo de turno ou da oposição que quer chegar ao poder, não é? Os militares, eles só têm uma única atribuição: calados e obedientes, proteger as fronteiras do Brasil. E isso não está acontecendo. São dois os problemas que o Brasil precisa resolver: a picaretagem pseudo-religiosa que consegue hipnotizar pessoas mais humildes, pessoas com pouca instrução e usá-las, manipulá-las politicamente, e os militares que estão se tornando quase que uma eminência parda da República, sendo que, de acordo com a Constituição, eles não podem nem abrir a boca sobre nada. Não se sabe do que é que eles estão falando por ficarem emitindo notas sobre as eleições que não é atribuição deles. Seja como for, o mundo está apoiando o Lula. O mundo, por sorte, ainda bem, são 190 nações que estão se contrapondo ao golpismo brasileiro, e isso haverá de ser suficiente para resgatarmos a democracia no Brasil.
Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção de todos e deixar o meu melhor abraço para todo mundo.